E eu acredito que tem um forte aprendizado aqui. Essa é a hora da caneta e do papel também. Mas é porque é um daqueles aprendizados que, assim, foram buracos que eu pisei. Talvez que eu até tenha uma cicatriz, assim, que são importantes de citar. Quando eu falo sobre comando e controle, parecendo que eu não concordo com isso, eu queria ressignificar aqui, para se você que está ouvindo, deu esse significado. Na verdade, eu acredito que comando e controle, ele tem também, como tudo que eu falei, uma intenção muito positiva. Perfeito. Às vezes, para alguém que está chegando na empresa, é o primeiro emprego, a coisa mais humana que você pode fazer é ter um pouco de comando e controle. É ter direções mais claras. Perfeito. Porque talvez a coisa mais desumana é deixar um ambiente de total autonomia. É como uma criança. Você deixar uma criança em casa, dentro do carro, Exato, livre ali, exato, é irresponsabilidade. exato. É ruim para mim e ruim e para o outro também. Então, para mim, ser humano é conseguir equilibrar todos os mecanismos de gestão numa empresa, equilibrando com o fator humano. Sim. E aqui que começa a brincadeira. É como eu posso ainda ser uma empresa de ter processo que tem comando e controle e usar isso de forma consciente. Mas não ser quadrado, sabe? Eu costumo dizer que o ser humano mais feliz do mundo é o ser humano que consegue ser mais flexível. Então, o caminho para construir humanidade nas empresas é ter um pensamento flexível para entender, cara, que processos aqui hoje já conseguem ser mais flexível que eu posso confiar mais nas pessoas. Então, por exemplo, cara, eu não consigo, por exemplo, dar flexibilidade para todo mundo ter as senhas do banco da minha empresa. Sim. Todo mundo ter autoridade para gerir o processo financeiro da empresa. Não. Esse é um processo talvez que tenha mais comando e controle. Mas, por exemplo, cara, o processo de atender o cliente, talvez ele já está tão declarado que eu posso dar mais autonomia para as pessoas, sabe, usarem talvez a sua forma de chamar o cliente, de conversar, deixar as pessoas serem mais quem elas são, criar uma relação de mais conexão com o cliente, entende? Ah, aqui eu posso ser mais flexível. Então é começar a pensar dessa forma, que não é sobre ser comando e controle, é sobre ser autonomia total e deixar as pessoas Perfeito. serem que elas são num ambiente cool e colorido e... Também vai ser destrutivo. Também vai Foi ser isso. destrutivo. Então, o ser humano é ser consciente de que não é ser sobre luz ou ser sobre sombra. Eu acho que tá Ser os dois, né? até associado a... Nesse processo, é sempre olhar o nível de consciência do outro no processo. Uhum. Porque se eu identificar isso que você falou, por exemplo, se é um bebê, ou se é um adolescente, ou se é um adulto, em nível de consciência, as minhas formas de delegar, de conversar, de se comunicar, de exigir, de criar expectativa é diferente. Sim. E esse, pra mim, talvez é a maior complexidade e dificuldade das relações humanas. Sim. É o não enxergar todo mundo como uma coisa só. Como todos estão na mesma jornada e por isso agora eu posso colocar só mais flexibilidade, mais liberdade, ou agora eu posso pôr um pouco mais só de controle, só de autoridade, porque são ciclos e pessoas diferentes, né? Se olhar como indivíduo, às vezes, é igual você disse, para um eu vou dar a senha do banco, Uhum. para o outro eu vou deixar alguém colocar a senha do banco para ele, Total. porque é o nível de consciência do indivíduo, né? E é isso que torna o processo gostoso e divertido, cara. É perceber, testar, reagir, Sim. perceber que, putz, fiz errado. Putz, deixa eu voltar atrás, então. É isso que não faz a gente ser robô, né? Tem um mentor meu que, quando eu tava aprendendo sobre como é esse lance de construir mais humanidade nas empresas, ele falou assim, cara, às vezes é como brincar de pipa. Às vezes você solta, aí você percebe que demais, aí você volta. E é a brincadeira da vida, velho. É. Então, Tem que ser divertido. e tem que ter mínima disposição pra jogar esse jogo. Se você não tá disposto a jogar, pra brincar essa pipa, aqui se chamam como? A pipa ou o pipa? A pipa. A pipa, lá em Natal também. A pipa, né? A pipa. Se não tiver disposto pra brincar com essa pipa, cara, repensa aí.
Porque vai ser isso. Sim. Vai ser esse jogo de Vai. ir, corrigir, Não sabe? é exato, Calcular não a é. rota, Tem variáveis, né? sabe? Sei lá, igual o Waze, sacou? Você pode planejar o que for. Colocar o destino que você quer, você parte de um ponto atual. Cara, vai rolar trânsito no meio do caminho. Você vai... Pode ter um acidente, um trânsito. Exato, e precisa ser... Vai recalcular. Exato, o processo precisa ser adaptativo, né? Hoje, quando a gente fala de planejamento estratégico da empresa, a gente usa essa sigla, PAI. Planejamento Adaptativo e Estratégico. Precisa ter um plano? Claro. A gente não gosta de deixar tudo solto. Mas precisa ser adaptativo. Precisa que o ser humano reconheça de, cara, testamos 6 meses, parece que não está dando resultado. Vamos questionar a si mesmo? Sim. Se o que a gente planejou realmente faz sentido, aceitar que nós não somos seres de certeza. Legal. Somos seres de hipóteses. É ter um norte claro, mas ter flexibilidade de rota, sacou? Isso é bom. Isso é ser humano. Ser adaptável, né?